Meu nome é Fernanda, tenho 29 anos, vivo num apartamento de um quarto no centro de São Paulo, onde as paredes absorvem o barulho da rua como uma esponja. Trabalho numa empresa de consultoria. Não faço nada tão glamouroso quanto parece quando você conta para estranhos, mas pago minhas contas, e isso sempre importou para mim. Este Natal deveria ser o primeiro que eu passaria comigo mesma, por mim mesma, ao invés de salvar todo mundo de seus próprios caos. Era 2 de dezembro quando tudo começou a derreter. Estava terminando um relatório às 22h25. Lembro da hora exatamente porque olhei para o relógio do computador, esperando que pudesse sair, e meu celular acendeu naquele instante com aquela notificação particular que você aprende a reconhecer como o toque da obrigação. O nome da minha mãe piscava na tela. Mãe. Apenas isso. Sem emoji, sem ligação importante. Só o nome dela com aquela fonte insistente. Deixei tocar 2 vezes. Era uma coisa que eu fazia ultimamente. Essa pequena rebeldia silenciosa de deixar a pessoa esperar um segundo a mais, como se pudesse ganhar um momento de respiro antes de voltar a ser quem ela esperava que eu fosse. Atendi no terceiro toque, e a voz da minha mãe veio através da linha com aquele tom que eu conhecia bem demais. Alegre demais, planejada demais, perigosa demais. Oi, filha. Que timing perfeito. Tenho um plano maravilhoso para o Natal e você vai adorar. Meu estômago se contraiu, literalmente. Podia sentir os músculos dobrando para dentro, como se meu corpo soubesse antes da minha mente o que vinha chegando. Porque quando minha mãe dizia que tinha um plano, geralmente significava que ela tinha um plano para mim. Não comigo, para mim. Havia uma diferença crucial nessa preposição que ninguém nunca parecia notar. Tá. Que tipo de plano? Perguntei já digitando OK na aba do e-mail para fingir que ainda estava trabalhando, fingindo uma vida que poderia ser interrompida sem consequência. Você sabe como sua irmã e seu irmão vão trazer as crianças este ano? Ela começou, e podia ouvir o sorriso na voz dela. Aquele sorriso que significava que ela já havia decidido tudo e agora estava apenas me informando, não perguntando. E eles merecem muito uma folga. Trabalham tanto. Estávamos pensando que você poderia cuidar das crianças por alguns dias enquanto organizamos tudo e temos um tempinho de adulto. São só 5 crianças. Você é tão boa com eles. 5 crianças. Deixe-me ser específica sobre essas 5 crianças, porque é importante você entender o que estava sendo colocado nos meus ombros tão casualmente como se fosse um casaco emprestado. Havia Sofia, que tinha 7 anos e estava na fase do dinossauro, aquela época mágica quando uma criança descobre que pode desenhar T-Rex em cada superfície disponível e decide que essa é sua missão de vida. Havia os gêmeos, Lucas e Leonardo, que tinham 5 anos e compartilhavam um nível de energia que desafiava as leis da física conhecida. Depois tinha a Cecília, que tinha 3 anos, e estava na fase de tudo é possível se você conseguir derrubá-lo ou quebrá-lo. E finalmente tinha o bebê, Miguel, que tinha 1 ano e meio e vomitava com a consistência de um cronômetro suíço. Mãe, eu já te falei que reservei uma viagem para o Natal, disse, ouvindo a própria voz ficar pequena, aquela voz que usava quando sabia que estava lutando uma batalha que já havia perdido. Lembra da pousada na praia que eu venho juntando dinheiro o ano todo? Havia realmente uma pousada. Não era nada de luxo. Era um lugar pequeno em Praia do Rosa, em Santa Catarina, com 6 quartos e uma varanda que dava direto para o oceano. Eu vinha planejando aquilo desde o verão. Havia uma foto salva no meu telefone que eu olhava quando estava cansada. Uma cama branca, lençol branco, e através da janela você podia ver apenas água e céu. E aquele tipo de simplicidade que a gente nunca tem permissão de desejar quando a família está contando com você para ser a peça que mantém tudo funcionando. Bem, claro, mas você pode remarcar, né? Disse minha mãe. E havia algo tão casualmente devastador naquelas palavras, como se remarcar meses de planejamento, gastar horas procurando por promoções, economizar centavo por centavo, isso fosse tão simples quanto trocar a data de um evento no Facebook.
Não é como se você tivesse marido ou filhos para se preocupar. Você tem flexibilidade. Sua família precisa de você. Flexibilidade. Aquela palavra queimou quando entrou pelos meus ouvidos. A verdade subjacente era tão óbvia que era quase constrangedora. O que ela realmente queria dizer era: seu tempo não importa porque você não tem ninguém dependendo de você. Sua vida é inegociável porque você não construiu uma identidade que a torna inegociável. Você é útil, portanto, sua utilidade é mais importante que sua felicidade. Olhei para minha mala, que estava começando a tomar forma no canto do quarto. Havia pernas de calça saindo dela, uma blusa amarela que eu havia comprado especificamente para essa viagem. As passagens aéreas não eram reembolsáveis. Havia férias que já haviam sido aprovadas por e-mail semanas antes. Havia uma existência planejada que estava prestes a ser descartada, porque minha mãe não havia pensado em mim quando estava planejando seu próprio conforto. Não sei, mãe. Eu realmente preciso dessa pausa. Você tem pausa o tempo todo, rebateu imediatamente, e havia irritação na voz agora. Aquela irritação que aparecia quando alguém tinha a audácia de querer algo que conflitasse com o que ela queria. Eles não têm. Além disso, você ama as crianças. Pensa nas carinhas deles quando te virem. Você não ia querer decepcioná-los, ia? Lá estava o coquetel familiar que ela havia preparado para mim a vida inteira. Culpa temperada com obrigação, servida numa taça de amor emocional que deixava você bêbada demais para perceber que estava sendo bebida. Crescendo, se alguém precisava de uma babá de última hora, era eu. Aos 13 anos, enquanto meus colegas de classe estavam em festas de aniversário, eu estava em casa com um primo bebê que chorava de cólica. Quando meus colegas de trabalho planejavam viagens espontâneas de fim de semana, eu era aquela que não podia, porque um irmão tinha uma emergência e minha mãe simples e completamente me oferecia sem sequer perguntar. Mãe, não é sobre as crianças, disse, e senti a garganta apertando, aquele aperto que vem quando você está prestes a dizer algo que vai doer, mas que precisa ser dito. É sobre o fato de que ninguém nunca pergunta se eu concordo. É apenas presumido. Você decidiu, você comunicou, e agora estou sendo culpada por não apenas aceitar. Ah, não seja dramática, ela estralou, e a doçura que havia na voz desapareceu completamente, como uma máscara sendo removida. Todo mundo tem responsabilidades reais. Você é a única sem família própria. Deveria ser grata que confiam suas crianças a você. Responsabilidades reais. Como se minha vida não contasse porque não se parecia com a deles. Como se porque eu não tivesse um marido ou filhos, meu tempo fosse um recurso infinito que podia ser extraído sem fim, sem consentimento, sem sequer o reconhecimento básico de que aquele tempo era meu. Algo em mim se partiu naquele momento, mas não do jeito barulhento que eu sempre havia imaginado que seria. Não foi um grito ou uma discussão. Foi mais silencioso que isso, como um cadeado se abrindo, como um nó sendo desatado pela primeira vez em anos. Um pensamento frio e claro se instalou na minha mente. O tipo de pensamento que assusta você, porque é tão racional, tão calculado, tão longe da filha obediente que ela esperava. Se eles me veem como a babá embutida, talvez fosse hora de finalmente experimentarem como era sem mim. Não posso prometer nada, falei devagar, escolhendo cada palavra como se estivesse construindo um prédio com os tijolos certos. Preciso pensar. Você não precisa pensar, respondeu rapidamente. E havia pânico na voz agora. Há pânico de alguém que sente o controle escorregando pela primeira vez. Sabe qual é a coisa certa a fazer. Estamos todos contando com você. Então desligou. Simplesmente desligou. Confiante de que a culpa funcionaria como sempre funcionou. Fiquei ali sentada no meu escritório improvisado, celular ainda na mão, pulso batendo contra as costelas. Podia ouvir a rua lá fora, o barulho de São Paulo à noite, aquele murmúrio constante da cidade que nunca dorme. Pela primeira vez, em vez de ensaiar desculpas para sair da minha viagem, me peguei pensando em algo completamente diferente. E se este ano eu deixasse eles sentirem o caos que sempre jogavam em cima de mim? Fiz algo que quase nunca fazia quando se tratava da minha família.
Não respondi na hora. Deixei o telefone ali, inerte, mudo. Em vez de ligar de volta, carregando as mesmas desculpas que havia carregado por anos, liguei para outra pessoa, para Marta. Marta era minha melhor amiga desde a faculdade. Aquela amiga que você ganha e que nunca sai. Não importa quantas vezes você a deixa de lado, porque a família lhe está tendo uma crise. Ela atendeu no primeiro toque e nem se deu ao trabalho de cumprimentar. Você está com aquela voz que usa quando sua família está sendo ridícula, disse ela imediatamente. O que aconteceu dessa vez? Contei tudo. Andei de um lado para o outro do meu apartamento enquanto falava, passando por cima da mala como se fosse evidência de um crime, como se aquela mala pequena e miserável pudesse testemunhar contra mim. Os meses planejando a viagem, o telefonema, o jeito que minha mãe havia dito, responsabilidades reais, como 5 crianças, de alguma forma haviam se tornado meu Natal, não seu. Quando terminei, Marta ficou em silêncio por um momento, o que era raro para ela. Marta era falante, do tipo que enchia os silêncios com palavras e lógica, e aquele tipo de honestidade que doía, mas libertava. Fê, disse ela finalmente, você percebe que eles fazem isso todo ano? Percebia. Só odiava admitir em voz alta. Ela começou a contar, ano por ano, como quem faz um inventário de danos. Natal passado, você pulou a festa da empresa para dirigir 4 horas para cuidar dos gêmeos, enquanto todo mundo foi num show no auditório. No ano anterior, você passou o ano novo com febre e 3 crianças pequenas, enquanto sua irmã tinha uma noite fora em um spa. E lembra do casamento que você perdeu porque seu irmão te escalou como babá em cima da hora, no dia anterior ao evento? Cada lembrança piscou na minha mente como uma pequena cena de um filme que você gostaria de editar fora da sua própria vida. Mãozinhas puxando minha blusa, enquanto meu celular apitava com fotos dos meus amigos se divertindo sem mim. Mensagens da minha mãe me agradecendo efusivamente e depois, semanas depois, agindo como se não tivesse sido grande coisa. É, falei muito baixinho. Eu lembro. Então por que você ainda está deixando eles fazerem isso? Perguntou Marta. E havia uma dureza na voz que eu raramente ouvia. Eles te tratam como um serviço, não como uma pessoa. Se eles realmente te respeitassem, pelo menos perguntariam. Não apenas te designariam como se você fosse um NPC num videogame, aquela personagem que existe apenas para cumprir quests para o jogador. As palavras dela bateram mais forte que qualquer mensagem de culpa jamais havia batido, porque ela estava certa, completamente certa. Em algum lugar ao longo do caminho, eu havia me tornado a responsável, a filha solteira, a tia que estava sempre disponível, aquela cujos planos sempre eram negociáveis porque não havia ninguém dependendo deles. Talvez eu devesse simplesmente dizer não. Sussurrei mais para mim mesma que para ela, testando as palavras na minha boca como se fossem uma língua estrangeira. Ou, disse Marta, a voz afiando, talvez você devesse parar de avisar eles e deixar eles lidarem com as consequências. Eles nunca te dão um aviso antes de jogarem os planos deles em você, porque você é quem tem que ser atenciosa, porque você é quem tem que amortecer o impacto de suas decisões ruins. Me afundei no sofá, mordendo o lábio, e o sofá suspirou sob meu peso como se estivesse cansado de me ver tomar as decisões erradas. A ideia fez meu estômago revirar, mas não era dor, era algo mais próximo de liberdade. Deixá-los sentir o caos, deixá-los ver o que eu realmente absorvia por eles todo feriado, todo final de semana, toda vez que havia uma emergência. Isso seria mesquinho, falei fracamente, porque ainda havia aquela voz na minha cabeça que me dizia que as mulheres não tinham permissão de ser mesquinhas, que a generosidade era esperada, que limites eram egoísmo. Isso seria justo, rebateu Marta. Você não está tentando machucar as crianças. Elas não têm culpa. Você está tentando forçar os adultos a agirem como adultos. Há uma diferença enorme entre essas duas coisas. Mais tarde naquela noite, depois de desligar com Marta, meu celular apitou novamente. Dessa vez, não era uma chamada. Era o grupo da família no WhatsApp.
Aquele chat que eu odiava verificar porque sabia que seria sobre planejamento, expectativas, suposições. Cheio de emojis de confete e parágrafos longos sobre os grandes planos para nosso Natal perfeito. Bem no meio da conversa, minha mãe havia escrito: Fernanda já prometeu cuidar de todas as crianças para podermos focar em receber. Ela é um anjo. Estaríamos perdidos sem ela. Prometeu. Encarei essa palavra por um tempo tão longo que ela começou a parecer estranha, como quando você repete uma palavra muitas vezes até ela perder significado. Eu não havia prometido nada. Havia dito explicitamente que precisava pensar. De alguma forma, na versão dela da história, aquele preciso pensar havia se transmutado em um acordo fechado, um contrato verbal que eu nunca havia assinado. Meu batimento cardíaco desacelerou, ficando frio e constante, como uma máquina se ligando. Assisti em tempo real meus irmãos reagirem com alívio absoluto. Isso é incrível. Eu realmente precisava dessa folga, Fê. Você é nossa salvadora, juro. Você é literalmente a melhor. Nenhum deles perguntou se eu concordava. Nenhum deles sequer checou comigo para confirmar para ser educado e de o suficiente para verificar se aquela suposição era verdade. Apenas assumiram e celebraram. Algo dentro de mim finalmente estralou, mas não do jeito alto e bagunçado que eu sempre havia imaginado. Não foi um grito ou uma rebelião dramática. Foi mais silencioso que isso, como um nó se soltando, como um relógio chegando àquele ponto onde o mola não pode mais sustentar a tensão. Tudo bem, pensei. Vocês querem fingir que eu prometi? Querem assumir que vou me sacrificar de novo? Querem construir seus planos perfeitos em cima de mim sem meu consentimento? Então, este ano, vocês podem comemorar sem mim de verdade. Vocês podem sentir exatamente o que eu tenho sentido todos esses anos, quando desapareço para fazer vocês felizes. Meus dedos pairaram sobre o teclado durante um momento que durou uma eternidade. Digitei uma resposta, apaguei, depois digitei de novo. A terceira tentativa foi a que enviei, e foi tão neutra que quase me fez rir. Recebi as mensagens de vocês. Vou ver minha agenda e aviso em breve. Por fora, ainda parecia a filha razoável, aquela que você podia confiar para fazer a coisa certa. Mas por dentro, o plano já estava mudando como uma tectônica de placas, silencioso e irrevogável. Pela primeira vez na minha vida, não estava procurando um jeito de me encaixar nas expectativas deles. Estava procurando uma saída. No dia seguinte, durante meu intervalo para almoço, abri meu notebook e me encarei a aba que havia deixado aberta desde o verão. O aluguel na pousada em Praia do Rosa. Passaram semanas em que eu havia pairado sobre o botão de pagamento, com medo irracional de que minha família de alguma forma penetrasse minha mente e me convencesse a desistir. Agora, esse medo parecia menor que minha raiva, que havia crescido durante a noite como uma árvore que finalmente recebeu água. Conferi as datas novamente, memorizando cada número como um mantra. Check-in, 23 de dezembro. Check-out, 27 de dezembro. Exatamente a janela que minha mãe queria que eu ficasse presa num sofá, com 5 crianças cheias de açúcar de Natal e expectativas impossíveis. Havia tomado muitas decisões difíceis na minha vida. Havia escolhido uma carreira que agradava a mim, não aos meus pais. Havia terminado um relacionamento que não funcionava. Havia mudado de cidade. Mas nada disso se comparava ao medo que sentia naquele momento exato. Aquele medo gelado que vem quando você sabe que está prestes a fazer algo que vai magoar pessoas que você ama, mas que parecem estar determinadas a não te amarem da maneira que você merecia. Hesitei por um último segundo, o cursor piscando como um bater de cílios, como se o computador também estivesse ofegante, esperando. Depois cliquei em confirmar. O processo foi instantâneo. Uma confirmação apareceu na tela. Sua reserva foi confirmada. Seu pagamento foi processado. Sua viagem agora é real. Não uma fantasia distante que poderia desaparecer se a culpa doesse o suficiente. Não um talvez, um dia vou fazer isso. Um fato. Imutável. Irrevogável como um batimento cardíaco.
Meu celular apitou alguns minutos depois, enquanto eu ainda estava olhando para a confirmação na tela. Era minha mãe de novo, e a mensagem foi uma cascata de emojis de confete seguidos por: Amor, estou tão excitada, já estou planejando tudo. As crianças vão estar tão felizes em te ver, isso vai ser perfeito. Não respondi. Esperei 5 minutos, depois 10, depois deixei aquela notificação vermelha ficar em seu ícone de WhatsApp com uma ferida que não cicatrizava. Deixei as mensagens seguintes também. Minha mãe, percebendo que eu não respondia, mandou mais. Fê, você viu? Depois, está tudo bem? Depois, finalmente, aquela que mais doía. Não me assusta quando você fica em silêncio assim. Mas eu estava assustada também. Assustada de mudar de ideia. Assustada de ser a pessoa que machucasse as pessoas que criaram. Assustada de ser egoísta quando havia sido ensinada que o sacrifício era a moeda mais nobre que uma mulher podia oferecer. Então ignorei o medo e o celular, e deixei a confirmação da reserva sentar-se na minha caixa de entrada como uma declaração de independência. Naquela noite, enquanto minha família se esforçava para remarcar jantares, cancelar planos que não conseguiam cancelar, trocar turnos de trabalho para cobrir a morte de seus planos perfeitos, eu estava deitada numa cama que não era minha, em uma pousada que seria minha por alguns dias, assistindo o pôr do sol sangrar laranja e rosa pela água do Atlântico Sul. Pedi serviço de quarto, um prato de camarão grelhado que meu irmão teria dito ser caro demais para o que era, e minha mãe teria questionado por que eu poderia ter preparado algo em casa. Comi sozinha, sentada na varanda, e escutei o oceano em vez de reclamações, em vez de demandas, em vez da constante corrente de suposições sobre quem eu era e o que eu deveria fazer com meu tempo. Pela primeira vez em anos, a véspera de Natal me pertenceu completamente, e em algum lugar, numa casa cheia de crianças gritando e expectativas quebradas, as consequências também. Aquelas pequenas consequências que eu havia estado absorvendo por tanto tempo que tinha esquecido como se via uma família lidando com elas diretamente. Minha irmã, tentando gerenciar o caos de 5 crianças sozinha, enquanto minha mãe entrava em pânico sobre o jantar cancelado. Meu irmão descobrindo pela primeira vez que sim, 2 adultos precisam de mais de 2 minutos de pausa. A realidade batendo na janela de vidro da expectativa e não quebrando o vidro, mas deixando marcas que podiam ser vistas. Meu telefone não parou de apitar. Chamadas não respondidas. Mensagens criando narrativas cada vez mais desesperadas. Meu irmão escrevendo: Fê, por favor, pelo menos responde. Mãe está em pânico. Minha mãe escrevendo: Não acredito que você fez isso. Minha irmã escrevendo: Isso não é engraçado. As crianças estão pedindo você. Mas aquela última era uma mentira que ambas sabíamos. As crianças não estavam pedindo por mim. As crianças estavam gritando porque ninguém havia preparado atividades apropriadas para crianças pequenas num feriado. Ninguém havia comprado lanches suficientes. Ninguém havia planejado o dia com aquele tipo de atenção ao detalhe que eu sempre oferecia silenciosamente. Pela primeira vez, deixei as consequências pertencerem a eles. Não era cruel, ou talvez fosse, mas havia uma diferença entre ser cruel e ser honesto, entre machucar alguém de propósito e recusar-se a continuar absorvendo o golpe. Os primeiros dias depois da minha viagem, o grupo da família foi um campo de batalha. Mensagens começaram a aparecer não apenas para mim, mas entre meus irmãos. Uma conversa que eu podia ver desenrolar-se mesmo enquanto fingia não estar vendo. Era como assistir alguém descubra a verdade num espelho pela primeira vez. Meu irmão escreveu: Por que você disse que ela prometeu quando ela não prometeu? Fê disse que precisava pensar e você foi lá e falou para todo mundo que ela tinha concordado? Minha irmã acrescentou: Você sempre faz isso, mãe. Você oferece ela para nos ajudar. Depois age surpresa quando ela fica chateada. Você nem pergunta se ela quer fazer isso. Você apenas a oferece como se fosse sua propriedade. Assistir isso se desenrolar à distância foi estranho. Não foi satisfatório como eu havia imaginado que seria.
Não havia nenhuma vitória doce nos meus irmãos, finalmente confrontando nossa mãe. Havia apenas a realidade brutal de que eles também haviam estado cegos demais ou permitidos o suficiente para não pensar em quem estava realmente carregando a carga. Era como assistir a cortina finalmente se abrir numa peça em que eu vinha estrelando sem conhecer o roteiro. Por anos, eu havia estado tão ocupada performando o papel da filha confiável, aquela que estava sempre lá, que não percebi que também era o bode expiatório. Eu era a solução embutida sempre que minha mãe prometia demais, sempre que meu irmão tinha um problema, sempre que minha irmã precisava de um favor. Depois do ano novo, o chat ficou quieto. Mensagens diárias se transformaram em silêncio. Sem feliz ano novo da minha mãe, sem fotos das crianças batendo copos plásticos de suco de maçã num brinde. Só silêncio. Silêncio que era, ao mesmo tempo, libertador e apavorante. Marta ergueu uma sobrancelha quando contei para ela. Então, disse ela, mexendo o café de uma forma tão deliberada que eu podia ouvir a frustração nela. Eles estão te congelando porque você estabeleceu um limite? Talvez, falei. Ou talvez finalmente não saibam o que fazer comigo agora que a culpa parou de funcionar. Fiz meu trabalho tão bem por tanto tempo que não há contingência plan. Não há backup de babá. Não há segunda opção. Havia apenas eu. E agora que não havia mais eu, não havia mais nada. Era verdade. Havia pousado numa verdade desconfortável, que ninguém na minha família queria admitir, que eu tinha sido tão indispensável porque haviam me tornado indispensável, que havia construído um sistema inteiro de confiança que funcionava porque eu estava disposta a sofrer. As semanas passaram assim: trabalho, apartamento, silêncio. Meu celular virava para o lado apenas com notificações do trabalho, dos meus amigos, de qualquer pessoa além daquela que havia me criado. Então, numa terça à noite aleatória, enquanto eu estava separando roupa para lavar, aquele som familiarizado novamente. O toque do telefone. Meu celular apitou e lá estava de novo. Mãe. Quase deixei ir para a caixa postal. Minha mão estava literalmente pairando sobre a tela. Aquele ponto de não retorno onde você pode deixar alguém chamando e pretender que nunca soube que tentaram. Mas então pensei em todas as pessoas que estariam ouvindo essa história, gritando silenciosamente para suas telas. Atenda. Faça eles falarem em voz alta. Faça eles explicarem. Então atendi. A voz dela estava diferente, mais calma, mais baixa. Como alguém que finalmente havia ficado sem energia, como um balão que havia sido furado lentamente ao invés de explodir. Oi, Fê. Oi, respondi simplesmente, não oferecendo nenhuma ponte. Houve uma pausa tão longa que comecei a pensar que talvez ela tivesse desligado. Podia imaginá-la na cozinha, dedos torcendo o fio do telefone por hábito, mesmo sendo sem fio há anos. Era algo que ela fazia quando estava nervosa, aquela torção contínua como se pudesse espremer a verdade do plástico. Queria conversar, ela disse sem gritar, sem as crianças gritando ao fundo para chamarem a atenção dela. Só conversar, se você tiver tempo. Me sentei à mesa da cozinha, aquela mesa pequena onde eu comia sozinha a maioria das noites. Aquela mesa que tinha marcas de xícara que eu nunca tinha a motivação de limpar completamente. Ok, estou ouvindo. Ela respirou fundo. Podia ouvir o esforço nisso. Podia ouvir alguém reunindo coragem para dizer algo que nunca havia dito em voz alta. O Natal foi um desastre, ela admitiu. E havia uma honestidade naquelas palavras que era rara demais. Seu irmão e sua irmã brigaram a noite inteira. As crianças estavam fora de controle. Um dos gêmeos comeu chocolate e vomitou em cima do sofá novo. Tive que cancelar o jantar que havia reservado por 3 meses. Seu pai acabou cozinhando pizzas congeladas, enquanto eu tentava tirar vômito de chocolate do tapete da sala, enquanto as crianças gritavam porque queriam sair para brincar lá fora, mas estava 42 graus, então ninguém podia sair. Houve um tempo em que essa descrição teria me enchido de culpa, teria me feito pensar. Eu deveria ter estado lá.
Teria ativado aquele reflexo em mim que tinha sido criado desde a infância, aquele reflexo que dizia que meu conforto era menos importante que o bem-estar deles. Agora soava apenas como uma descrição da realidade, uma realidade da qual eu vinha protegendo eles por anos, uma realidade que ela havia optado por ignorar, porque era mais fácil deixar alguém mais jovem lidar com ela. Sinto muito que foi tão difícil, falei, e era verdade. Sentia sim, mas estava olhando para minha própria vida, minha própria felicidade, mas não sinto por não ter estado lá. Houve silêncio, aquele silêncio que dura uma nota musical inteira. Eu sei, ela disse depois muito baixinho. É isso que me assusta. A voz dela vacilou, e percebi naquele instante que ela estava prestes a dizer algo que havia estado carregando, algo que havia estado roendo nela enquanto ela lavava o vômito de chocolate do tapete. Sabe o que sua tia Lilian disse quando contei o que aconteceu? Perguntou. Não respondi, apenas esperei. Ela perguntou porque eu achava que era seu trabalho consertar tudo. Minha mãe continuou. Disse que eu venho fazendo isso com você desde adolescente, te fazendo responsável pela bagunça de todo mundo, que você não escolheu ser a babá, e eu vinha oferecendo você como se fosse meu trabalho para oferecer. Pisquei. Tia Lilian, de todas as pessoas, havia dito isso. A mulher que me mandava cartões de Natal com versículos bíblicos sobre honrar os pais, sobre filhas obedientes. Aquela mulher tinha finalmente visto o que estava acontecendo em nossa família? O que você disse? Perguntei. Falei que você é confiável, que sempre foi a forte, que não tem tanta coisa acontecendo na sua vida. Minha mãe disse devagar, como se estivesse ouvindo suas próprias desculpas pela primeira vez, como se soasse diferente quando dita em voz alta. Que você é a única sem família própria? Então você tem flexibilidade, que deveria ser grata que confiam suas crianças a você. E ela me olhou e disse: ou talvez você só assumiu que ela não importava tanto porque não reclamava. Talvez você nunca tenha tentado ouvir, porque a resposta a te assustaria. O silêncio que se seguiu era pesado. Podia sentir meu batimento cardíaco nos dedos, naquele espaço entre os ossos e o sangue. Não percebi como soava até me ouvir falar em voz alta. Minha mãe sussurrou, como se sua vida fosse menos importante que a do seu irmão e da sua irmã porque era mais simples te usar. Como se você fosse um recurso ao invés de uma pessoa. Usar. A palavra caiu entre nós como uma pedra. Aquela palavra que é tão precisa que corta antes de doer. Você poderia ter simplesmente perguntado. Falei muito baixinho. Poderia ter tratado o meu tempo como se importasse. Poderia ter me dado essa escolha. Eu sei, ela disse. E eu sinto muito, filha. Não foi o pedido de desculpas dramático e cheio de lágrimas, que filmes nos ensinam a esperar. Não houve confissão traumática ou promessa de mudança imediata. Foi menor, áspero nas bordas, quase desajeitado. Mas havia algo real nele. Havia a dificuldade de alguém que passou uma vida inteira assumindo, que sabia melhor admitindo, finalmente, que não sabia. Sinto muito por ter feito você sentir que só era valiosa quando estava fazendo algo para nós. Ela continuou, a voz tremendo um pouco. Sinto muito por ter falado para todo mundo que você prometeu quando não prometeu. Eu queria tanto que o Natal fosse perfeito que te usei como garantia de um final feliz que não era meu para vender. Engoli em seco. Minha garganta estava apertada demais para as palavras. Você não fez isso só este ano. Vem fazendo isso minha vida inteira. Eu sei, ela disse de novo. E dessa vez as palavras soaram mais pesadas, como se ela estivesse carregando cada uma delas. Seu irmão e sua irmã me disseram que coloquei demais em você, que sempre assumi que você interviria, que você estava lá para salvar o dia. Sua irmã disse que nunca nem pensou em questionar porque era assim que as coisas eram. Era assim que eu criei todos vocês para ver. Uma parte de mim queria rebater, queria perguntar por que precisou de um Natal arruinado e um constrangimento público para finalmente ver o que estava na minha frente há anos. Outra parte de mim entendeu que admitir isso, para ela, era como pisar de um penhasco. E agora? Perguntei. Você pede desculpas, eu perdoo. E no próximo Natal estou de volta no dever de filha,
Enquanto você reserva jantares em restaurantes chiques e você está comigo apenas nos momentos convenientes. Não, ela disse rapidamente. Isso não é. Isso não é o que quero mais. Nunca foi, acho. Ou talvez eu não soubesse que podia querer outra coisa. Não quero você aqui por obrigação. Não quero que você nos odeie. Enquanto sorri e fingia que está tudo bem. Quero você aqui porque escolhe estar. E se isso significa que às vezes diz não, então a voz sumiu antes de empurrar as palavras para fora, como se fossem pesadas demais. Então preciso aprender a viver com isso. Preciso aprender a respeitar você como uma pessoa, não como uma ferramenta. Lá estava a mudança real. Não o pedido de desculpas, mas a aceitação de que eu nem sempre dobraria para encaixar na forma que ela esperava. Não estou dizendo que nunca vou ajudar, respondi. Amo as crianças. Amo passar tempo com elas realmente. Mas se quer que eu cuide delas, você pergunta. Não assume. Não constrói seus planos baseados em mim sem meu consentimento. E se eu disser não, acabou. Sem ligações de culpa, sem discursos sobre responsabilidades reais, sem campanha silenciosa no grupo da família para fazer eu me sentir como a vilã. Ela soltou um suspiro trêmulo. Aquele suspiro que sai quando você deixa ir algo que estava carregando há muito tempo. É justo, respondeu. Também, acrescentei. Se é para cuidar das crianças e não apenas tempo de família, você me paga como pagaria qualquer outra pessoa que contratasse para cuidar de 5 crianças num feriado. Cuidado com crianças pequenas é trabalho, é labor, merece ser compensado. Do outro lado da linha, quase podia sentir ela estremecendo. Não porque não tinha o dinheiro, tinha, mas porque essa foi a primeira vez que coloquei um preço claro no trabalho que vinha obtendo de graça durante anos. Que nomeia a exploração é sempre mais difícil que viver nela silenciosamente. Eu posso fazer isso, ela disse finalmente, e havia algo como alívio na voz dela, como se nomear o arranjo fizesse menos parecer uma violação. Se pedirmos para você cuidar delas, vamos te pagar, como você merece. A versão de mim de 5 anos atrás teria recuado nesse ponto, com medo de empurrar demais, com medo de parecer gananciosa ou ingrata. A versão de mim que havia assistido 5 crianças numa tela enquanto eu estava deitada numa piscina, bebendo suco de melancia fresco, sentiu algo mais forte. Mais uma coisa, falei. Se alguma vez você falar para alguém que prometi algo que não prometi, se você for construir uma narrativa que não é verdadeira para deixar de parecer ruim, acabou. Falo sério. Não vou passar mais uma década limpando as mentiras que contou para parecer a anfitriã perfeita. Ela ficou quieta por um longo momento que pareceu durar dias. Essa não é quem quero ser, ela disse por fim, a voz bem pequena e frágil. Não gosto do jeito que soei este ano. Não gosto do jeito que você teve que nos machucar para eu escutar. Mas acho que não te deixei outra escolha. Tornei isso assim. Não respondi imediatamente, porque a verdade é que foi exatamente isso que aconteceu. Eu havia passado anos sendo razoável, diplomática, acomodatícia, esperando que eventualmente eles perceberiam por conta própria. Foi só quando desapareci que finalmente perceberam o quanto eu vinha sustentando. Fê, ela disse suavemente, a voz carregada de esperança e medo na mesma medida. Acha que pode me perdoar? Perdão é uma coisa complicada. Não é um interruptor que você liga, transformando-o em automático como se fosse uma lâmpada. Não é uma cura que você toma e depois está tudo bem. É um limite que você mantém mesmo quando as pessoas dizem que sentem muito. É um exercício constante de lembrar a si mesma que você merece ser tratada bem. É estar disposta a dar uma segunda chance enquanto vigia a porta para ver se tentam enganá-la de novo. Posso te perdoar, falei devagar, escolhendo cada palavra com cuidado. Mas não vou esquecer. E não vou voltar a ser quem era antes do Natal. Aquela versão de mim, aquela que silenciava seus próprios desejos, aquela que sorria quando o coração estava quebrado, aquela está morta. Você a matou e depois se perguntava por que ela finalmente parou de respirar.
Eu não pediria isso, ela disse. Não quero aquela versão. Quero você. A versão que estabelece limites. A versão que diz não. A versão que finalmente sabe que merece mais. Conversamos um pouco mais, e durante a conversa, as coisas começaram a parecer menos como uma batalha e mais como duas pessoas tentando descobrir como viver juntas de forma diferente. Ela contou sobre o Natal em detalhes que eu já havia imaginado, mas era diferente ouvi-la admitir isso. Seu irmão teve que cancelar seu jantar chique naquele restaurante em Higienópolis, que ele vinha falando sobre há meses. Acabou comendo delivery na cozinha, enquanto os gêmeos discutiam ferozmente por um brinquedo quebrado, aquele urso de pelúcia marrom que um havia quebrado, o braço do outro tinha que consertar, mas ninguém conseguia consertar rápido o suficiente. Minha irmã teve que chamar a polícia porque o vizinho reclamou do barulho. Polícia chegou porque as crianças estavam gritando tão alto que os vizinhos pensaram que havia uma emergência. Meu pai, que geralmente ficava fora da dinâmica familiar de caos, teve que entrar e tomar conta de tudo, porque minha mãe entrou em pânico total. Havia uma pequena parte mesquinha de mim que gostou intensamente da imagem. Não porque queria que sofressem, não queria, mas porque pela primeira vez o conforto deles não foi pago com minha exaustão. Pela primeira vez, eles tiveram que sentir a dificuldade que eu absorvia rotineiramente sem reclamação. Terminamos a ligação numa trégua, não num conto de fadas perfeito. Sem grandes declarações, sem promessas de um futuro onde tudo seria magicamente diferente. Apenas um acordo silencioso de que as coisas seriam diferentes. E que, se não fossem, eu sairia de novo. Dessa vez sem aviso, sem explicação, sem a gentileza de deixá-lo saber que estavam me perdendo. As semanas que se seguiram foram estranhas. O silêncio no grupo da família transformou-se em algo menos pesado. Mensagens começaram a aparecer novamente, mas diferentes. Mensagens que perguntavam, que não assumiam, que ofereciam em vez de exigiam. Meu irmão mandou: Tá, então a gente achou muito ruim sem você no Natal. Topa vir no Ano Novo com uma grana nosa pra você. Sem babá, só você se divertindo com a gente. Minha irmã mandou: Fê, desculpa por tudo. Acho que nós três fomos tão acostumados a deixar mãe resolver que nunca paramos para pensar no que você queria. Semanas depois, quando minha irmã mandou a mensagem: Estamos pensando em fazer um churrasco da família na primavera, sem você ter que cuidar de ninguém, você entende? Só curtindo se quiser vir. Eu acreditei nela. Pela primeira vez em anos, soou como se estivesse me convidando como pessoa, não como cobertura, não como a solução para um problema potencial. Havia, claro, momentos em que minha mãe deslizava. Uma vez, num chat, ela começou a construir uma narrativa sobre como Fernanda sempre ajuda porque é quem ela é. E eu simplesmente saí do grupo por 2 dias. Quando voltei, havia uma mensagem privada dela. Desculpa, você tem razão em sair. Estou ficando velha e hábitos ruins são difíceis de quebrar, mas estou tentando. Estava tentando. Isso era tudo que eu podia pedir. 3 meses depois do Natal, meu irmão pediu para eu cuidar dos gêmeos por um fim de semana, enquanto ele e sua esposa iam para uma festa de casamento. Ele perguntou, ofereceu um valor que era justo, e quando eu disse que sim, foi porque eu realmente queria, não porque me sentia obrigada. Cuidei dos gêmeos naquele fim de semana e foi bom. Eles estavam felizes em me ver. Fizemos biscoitos, assistimos filmes, brincamos no parque. Meu irmão e sua esposa voltaram e meu irmão me pagou exatamente o que havíamos acordado. Mais uma nota de R$ 10 que ele disse que era taxa de não reclamar quando eles derramaram chocolate em mim. Havia leveza naquilo que não havia antes. Não havia ressentimento subjacente, porque eu havia concordado em fazer um trabalho e depois recebi pelo trabalho como um profissional. O próximo Natal chegou e minha mãe perguntou com cuidado visível: Você quer vir? Sem expectativas, sem suposições. Só, você quer estar conosco? Disse que sim, mas com condições.
Eu chegaria no dia 24 à noite, passaria com a noite de Natal e sairia no dia 27. Não seria babá durante a maior parte do tempo. Seria convidada. Se precisassem de cuidados das crianças num momento específico, me pagariam por aquele tempo específico. Minha mãe concordou sem discussão. Aquele Natal foi diferente. Ainda havia caos. 5 crianças pequenas garantem caos, mas era um caos que era compartilhado, não um que eu estava solitariamente gerenciando, enquanto todos os outros se divertiam. Todos contribuíram, todos revezaram. Ninguém assumiu que eu seria o amortecedor de todas as dificuldades. À noite, enquanto as crianças dormiam, minha mãe, meu pai, meu irmão e minha irmã estavam sentados na sala, e meu irmão disse algo que mudou algo dentro de mim. Você sabe, eu não percebi até aquele Natal quanto você estava fazendo, ele disse. Achei que era fácil, que você só gostava de cuidar deles. Mas vendo você agora, vendo como você está relaxada quando não está em modo babá, eu percebi que nós te roubamos muito de você. Minha mãe pôs a mão na minha e apertou. Sinto por isso, ela disse. Todos nós sentimos. Não era uma conclusão perfeitamente embrulhada. Ainda havia momentos em que minha mãe tentava construir expectativas. Ainda havia ocasiões em que meu irmão tentava pedir um favor último minuto. Mas agora, quando eu dizia não, não havia culpa acompanhando aquele não. 6 meses após aquele Natal desastroso, minha vida havia mudado de forma tão fundamental que às vezes eu entrava em meu apartamento e parecia estranho, como se eu estivesse visitando a casa de outra pessoa. Havia espaço agora, espaço para dormir, além de estar sempre pronta para uma emergência familiar, espaço para fazer planos sem precisar de permissão tácita através da culpa, espaço para ser apenas Fernanda, não Fernanda a babá sempre disponível. Comecei a fazer coisas que havia postergado. Retomei aulas de yoga que havia parado porque minha irmã sempre precisava de algo no fim de semana. Passei um fim de semana inteiro lendo num parque, algo que havia feito na faculdade, mas que parecia perdido para mim na vida adulta. Viajei novamente, dessa vez para Buenos Aires, e ninguém questionou ou tentou me convencer a cancelar. Marta ergueu uma sobrancelha quando contei a ela. Está funcionando? Perguntou ela. Ou ainda há aquele medo de que estejam te odiando por ter limites? Ambos, confessei. Acho que nunca vou parar de sentir um pouco daquilo, mas está diferente agora. Antes eu sentia culpa porque sabia que havia decepcionado alguém. Agora eu sinto culpa porque fui ensinada que meu conforto era menos importante que o deles. Mas estou aprendendo a distinguir entre essas duas coisas. Havia também mudanças que eu não havia esperado. Meu irmão começou a fazer coisas que ajudavam minha mãe sem que ela pedisse. Coisas como levar as crianças ao parque no fim de semana para ela pudesse descansar. Minha irmã passou a fazer cursos online sobre paternidade e comunicação familiar. Não foram mudanças porque eu as exigi. Foram mudanças porque, finalmente, todos tiveram que ver a realidade do que havia acontecido antes. Quando eu estava absorvendo tudo, era fácil não pensar em quanto eu estava absorvendo. Quando desapareci, não havia como não ver. Um dia, meu irmão me ligou e pediu desculpas específicas. Desculpas pelo casamento que eu havia perdido. Desculpas por ter assumido que eu estava lá para resolver seus problemas. Desculpas por não ter percebido que eu tinha minha própria vida. Eu era um merda, ele disse simplesmente. Pior que isso, eu era um merda que não percebia que estava sendo um merda porque você nunca reclamava. Você estava vivendo sua vida, respondei. E era verdade. Ninguém culpava você por ser um produto daquilo em que fomos ensinados. Mas poderia ter perguntado, ele disse. Mesmo que ninguém tivesse me ensinado a perguntar, poderia ter escolhido diferente. Havia verdade naquilo também. A relação com minha mãe levou mais tempo. Não porque ela não quisesse mudar, mas porque mudar era trabalho duro. Era exercício diário de não cair em padrões antigos, de lembrar-se de que meu tempo importava, de não construir seu mundo em cima do meu sacrifício. Havia uma conversa que tivemos 6 meses após aquele Natal, que foi particularmente reveladora.
Minha mãe estava tendo problemas com minha irmã novamente e quase deslizou em oferecer-me como solução, mas parou a si mesma no meio da frase. Eu podia ouvir o esforço disso, podia ouvir o momento em que ela deixou ir o hábito de 25 anos. Desculpa, disse ela. Ia começar a te oferecer como solução, não é? É um hábito. É um hábito, concordei. Mas você está percebendo que está fazendo isso. Isso é progresso. Como você aprendeu a simplesmente dizer não? Perguntou ela. Como você desenvolveu aquela segurança? Pensei sobre a pergunta. A verdade é que eu não tinha segurança antes. Havia apenas cansaço que se transformou em raiva, que se transformou em ação. Percebi que ninguém estava indo morrer se eu disse não, falei. Que as consequências da minha recusa não eram minhas responsabilidades. Que seu mundo desmoronando sem mim era a informação importante que você precisava ter. Minha mãe respirou profundamente. Essa é uma lição difícil, disse ela. Sim, concordei. Mas era uma lição que você precisava. Não temos uma relação perfeita agora. Às vezes ela ainda desliza. Às vezes eu ainda sinto aquele puxão antigo de culpa. Mas há algo fundamentalmente diferente também. Há respeito agora. Há um reconhecimento de que sou uma pessoa com meus próprios limites, não uma extensão de sua vida. Minha mãe até começou a fazer terapia. Ela nunca disse explicitamente que foi por causa do Natal, mas eu sabia. Sabia porque uma vez ela mencionou algo que seu terapeuta havia dito sobre padrões herdados de sacrifício feminino e como ela havia replicado isso em sua filha. Que ela estivesse disposta a examinar isso, a trabalhar nisso, significava algo para mim. Havia leveza numa relação que havia sido tão pesada por tanto tempo. Não porque os problemas desapareceram, mas porque finalmente éramos dois adultos tentando descobrir como se relacionar, em vez de um adulto usando a outra como instrumento. Quando chegou o próximo Natal, apenas 2 meses após aquele primeiro, tudo havia mudado tão fundamentalmente que parecia um mundo diferente. Mas não era um mundo diferente. Era o mesmo mundo que eu havia estado vivendo o tempo todo. Só que agora, eu estava vivendo nele conscientemente, não morrendo nele silenciosamente. Havia cicatrizes, claro. Não pude simplesmente virar a página numa experiência tão fundamental, sem carregar um pouco do peso dela comigo. Havia noites em que acordava de repente, tomada por um senso de culpa que não fazia sentido racional. Sonhos nos quais minha mãe estava furiosa comigo, em que as crianças estavam chorando porque eu as havia decepcionado. Meu terapeuta, sim, comecei terapia também, uma consequência feliz de finalmente ter permissão para cuidar de mim mesma, chamou isso de culpa residual. É a culpa que foi ensinada a você tão cedo e tão profundamente que não desaparece apenas porque você racionalmente sabe que merecia estabelecer limites, explicou ela. Então aprendi a lidar com a culpa sem deixá-la conduzir minhas ações. Aprendi a separar a culpa real que vinha de ter magoado alguém que eu amava, daquela culpa falsa que vinha de não sacrificar meu bem-estar pelo deles. Havia também a questão de como eu havia tratado minha família quando olhava para trás. Não havia nada que eu fizesse de forma tão diferente que me envergonhasse profundamente, mas havia um nível de frieza naquilo que era novo para mim. Deixar ele sofrer não era estritamente necessário para ensinar a lição. Poderia ter havido uma conversa antes de desaparecer. Poderia ter havido um aviso, uma chance para eles entenderem por que estava deixando. Mas então, reconheci também que eu havia passado anos tentando conversar, tentando explicar, tentando fazer eles entenderem, e ninguém havia escutado até que sentiram o impacto. Às vezes, há uma distância entre ser justo e ser gentil, e naquela situação eu havia escolhido justo. Meu terapeuta me ajudou a processar isso também. Você acha que foi errado? Perguntou ela. Não, falei. Acho que foi necessário, mas acho que também foi duro de forma que talvez não precisasse ser. Talvez, concordou ela. Ou talvez exatamente tão duro quanto precisava ser para que finalmente escutassem. Compartilhei essa história com algumas amigas e as reações foram variadas. Algumas disseram que foi libertador, outras disseram que foi extremo.
Uma amiga disse que eu deveria ter dado a eles mais chance de mudança antes de simplesmente desaparecer. Mas você não vê? Expliquei para ela. Eu dei a eles décadas de chances. Isso foi simplesmente quando finalmente parei de dar chances e comecei a dar consequências. Com o tempo, percebi que havia colocado minha história numa caixa errada. Eu havia tentado colocá-la em filha ingrata, que magoou sua família por ser egoísta, ou em mulher corajosa, que finalmente estabeleceu limites. A realidade era mais cinzenta. Era uma filha que havia chegado no limite de sua capacidade de sacrifício, dizendo não mais, de forma que machucava, porque ninguém havia escutado quando ela disse sim em voz baixa. Havia um tweet que vi uma vez que dizia: se você precisa explodir para ser ouvida, você vinha sussurrando há muito tempo. Aquilo era eu. Eu havia estado sussurrando por anos, mas havia algo importante que mudou em mim para além da relação com minha família. Havia uma segurança em mim mesma que não havia antes. Um conhecimento de que meu conforto importava. Uma disposição de defender meu próprio bem-estar, mesmo que isso magoasse alguém que eu amava. Eu não era mais aquela pessoa que oferecia braços amáveis automaticamente. Eu havia aprendido a perguntar a mim mesma primeiro: você quer fazer isso? Você tem capacidade para fazer isso? Você será ressentida se fizer isso? Se a resposta para qualquer uma daquelas perguntas era não, então minha resposta era não. Havia liberdade naquilo. Havia também um novo senso de responsabilidade, porque agora sabia que meu não tinha peso, que quando eu dizia não, coisas teriam que ser reorganizadas, que havia pessoas contando comigo, mas sabia também que contar comigo era uma escolha, não um direito. Era algo que tinha que ser negociado, não assumido. Minha irmã e eu começamos um padrão novo. Uma vez por mês, nos vemos para tomar café, e ela pergunta especificamente: tem algo que você pode ajudar com as crianças? Nada obrigatório, só se você quiser? E eu posso dizer sim ou não, e nenhuma delas é seguida por culpa ou ressentimento. Meu irmão ocasionalmente me pergunta se posso cuidar dos gêmeos no fim de semana, e sempre oferece dinheiro, e eu sempre respeito aquela oferta. Não porque preciso do dinheiro, mas porque fazer isso honra o trabalho que estou fazendo. Minha mãe e eu temos conversas agora onde ela conta seus problemas. E às vezes sou capaz de ajudar, e às vezes não. E ambas aceitamos isso. Havia um equilíbrio agora que não havia antes. Há dias em que ainda penso sobre aquele Natal, não com remorso, mas com uma certa clareza sobre como uma decisão pode repercutir através de toda uma família. Penso sobre minha mãe, que havia passado uma vida inteira vivendo de uma forma que até aprendeu a viver com sua própria mãe. Penso em como às vezes não herdamos crueldade, herdamos falta de criatividade sobre como relacionamentos poderiam ser. Penso sobre meu irmão e minha irmã, que realmente acreditavam que eu estava feliz sendo o backup para suas vidas, que nunca perguntaram por que nunca lhes ocorreu que poderia haver outra opção. Penso sobre as crianças que não fizeram nada errado, que apenas queriam que sua tia estivesse lá e que durante um Natal sentiram caos, porque eu havia feito um ponto. Às vezes me pergunto se fui longe demais, se não teria havido uma forma de ensinar a mesma lição sem deixar uma família inteira sentir as consequências. Se não teria havido uma forma de dizer não que não magoasse tanto. Mas então lembro que havia passado anos dizendo não, havia passado anos estabelecendo limites, havia passado anos tentando explicar e ninguém havia escutado. Então a última coisa que eu fiz foi deixá-lo sentir o que significava quando eu finalmente parava de ser a solução. Havia uma razão pela qual necessitava ser tão dramático. Havia uma razão pela qual apenas desaparecer funcionava quando nada mais funcionou, porque às vezes a compaixão precisa ser acompanhada por consequências. Às vezes, a gentileza precisa ser acompanhada por dureza. Às vezes, você tem que deixar alguém cair para que vejam que você não está segurando eles. Se você leu essa história inteira e está pensando em sua própria vida, sua própria família, seus próprios limites, bem,
Aí está meu real desejo. Não que você replica exatamente o que eu fiz. Não que você vira a mesa e magoa das pessoas de forma estratégica. Mas que você considere: em que áreas da minha vida estou sendo usada? Em que áreas estou silenciosamente sacrificando? Em que áreas preciso dizer não antes de estar tão furiosa que não há opção além de deixar tudo cair? Porque a verdade que aprendi daquele Natal é esta: o limite que você não estabelece, alguém estabelecerá para você. A rejeição que você não exprime verbalmente, seu corpo expressará de outras formas. O não que você não diz, eventualmente se tornará um não tão completo que não há volta. Melhor estabelecer limites agora, gentilmente, com comunicação clara, do que esperar até estar tão farto que a única maneira de ser ouvido é através da destruição. Melhor ser egoísta de forma controlada do que generosa de forma que acaba em ressentimento. Melhor dizer não para poucas coisas agora do que não para sua vida inteira depois. Porque aí está o da verdade com a qual finalizei aquele Natal. Seus limites não são egoísmo, são autopreservação. E autopreservação é não apenas válida, é necessária. 2 anos depois daquele Natal, estou numa posição que não conseguia imaginar quando estava deitada naquela pousada à beira-mar, bebendo suco de melancia enquanto minha família desmoronava. Não que tudo seja perfeito. Relacionamentos familiares nunca são perfeitos. Eles são messy, complicados, cheios de história e bagagem e hábitos antigos que morrem lentamente. Mas há algo fundamentalmente diferente agora. Há respeito, há honestidade, há uma admissão, finalmente, de que eu sou uma pessoa com direitos sobre meu próprio tempo. Minha mãe me ligou na semana passada para dizer que seu terapeuta lhe disse que ela estava fazendo progresso significativo em considerar os limites alheios. Ela riu enquanto contava, aquele riso que vem de alguém que está aprendendo a rir sobre coisas que costumava chorar. Você foi muito dura comigo, disse ela, mas acho que precisava ser. Meu irmão se desculpou novamente, mas dessa vez era diferente. Não era uma desculpa que vinha porque ele se sentia culpado. Era uma que vinha porque ele realmente entendeu o que havia feito. Minha irmã agora é defensora de seus próprios limites com minha mãe, e devo admitir que a satisfação em vê-la usar as ferramentas que aprendi através da dor. As crianças? Elas não entendem o grande drama que foi aquele Natal. Para elas, apenas havia um Natal em que tia Fernanda não estava. Não há trauma. Elas simplesmente se lembram que no próximo Natal eu estava lá, e tínhamos biscoitos de chocolate, e brincávamos juntas. Talvez aquela seja a verdadeira mensagem aqui. Talvez não tenha sido sobre machucar as crianças. Talvez tenha sido apenas sobre forçar os adultos a crescer. Quando penso sobre se fui longe demais ou não fui longe o suficiente, a resposta que chegou é: foi exatamente assim que precisava ser. Se tivesse sido mais gentil, eles não teriam sentido completamente o impacto. Se tivesse sido mais dura, teria simplesmente confirmado qualquer narrativa que quisessem contar sobre mim ser egoísta. Mas o jeito que foi, silencioso, completo e inesperado, era impossível ignorar. Havia algo que meu terapeuta disse que ficou comigo. Às vezes, a maior generosidade que você pode dar a alguém que você ama é deixá-los enfrentar as consequências de suas ações, porque isso é como você ensina a eles que eles importam o suficiente para ser responsáveis. Quando deixei minha família sentir o caos sem mim, não estava sendo cruel. Estava finalmente os tratando como adultos que podiam aprender. Agora, quando alguém me pergunta se fui longe demais, digo: não, fui longe o suficiente para que finalmente escutassem. E é verdade.